entrando ao vivo no último dia do nosso querido, lindo e maravilhoso feriado de Golden Week, a nossa semaninha de feriadão prolongado aqui no Japão. Seja bem-vindo, Carlinhos Villaronga por aqui. Este é o Mochiori, o nosso espacinho na internet para conexão, escuta e conteúdo responsável. Sim, conteúdo responsável, porque a gente não gosta de ficar falando bobagem na internet e a gente chama gente que sabe para ajudar a gente a entender coisas importantes que impactem a sociedade, a comunidade brasileira no Japão de maneira positiva. A gente quer aqui, mais do que ficar jogando palavras ao vento, a gente quer contribuir para um estímulo à reflexão e a gente gerar transformação positiva na comunidade brasileira no Japão. Se é a primeira vez que você está acompanhando o nosso trabalho, seja bem-vindo. Eu, Carlinhos, estou aqui há 20 e tantos anos no Japão, vivo na província de Shizuoka, que é onde fica o Monte Fuji, que é muito conhecido em tudo quanto é canto do planeta, e estou aqui como um dos muitos imigrantes brasileiros no Japão. Somos mais de 200 mil por aqui, e esse podcast se dedica a pensar sobre bem-estar, a conversar sobre isso. A gente conversa com médicos, com psicólogos, com profissionais, com artistas, sempre pensando nas várias áreas da vida que a gente pode se desenvolver. E é muito legal a gente poder contar aqui no Mochiori Podcast com parceiros. Eu quero aqui lembrar você da BRJP Seguros. Se você está aqui no Japão, você sabe da importância de você ter seguro no seu carro, na sua moto, no seu caminhão. E quanto é arriscado, né? Por exemplo, agora no feriado a gente viajou pra caramba, muita gente foi muito longe e sabe o perrengue e o problema que é quando acontece um acidente, se você não tem a cobertura para o cuidado de quem está com você e também a cobertura de quem está do lado de lá, né? Porque você sabe que as multas e também a questão dos... Eu esqueci o nome, como é quando você se acidente, você machuca alguém no acidente, você tem que fazer essa cobertura do cuidado do outro, e isso é muita grana que não vale a pena você arriscar. Então conversa lá com a galera da BRJP Seguros, procura saber informações. Se você já tem um seguro, eles avaliam o seu contrato, fazem um balanço com você, o que vale a pena, quando vale a pena mudar de contrato ou mudar de empresa. BRJP Seguros, muito obrigado pela confiança. Segue a galera lá no Instagram, que é muito massa. Ó, se você não segue, inclusive, o Mochiori Podcast nas plataformas de áudio, tá no Spotify, Audible, Apple Podcast, Podcast Addict, Podcast Box, eu acho, tá no YouTube Music. E se você gosta de acompanhar os bastidores, segue a Nabecast. Nabecast JP, Instagram, Facebook, YouTube, que é para onde nós estamos, por exemplo, transmitindo agora, por YouTube, Facebook e Instagram simultaneamente. A nossa convidada de hoje é a doutora Monique Laureano. Ela manja muito desses paranauê de dores e a gente vai ser direcionado e acompanhado por ela para a gente entender o que é importante saber sobre dor crônica, que é um tema que nunca passou aqui no podcast, e a gente vai desbravar esse novo universo de dor com a doutora Monique. Olá, doutora Monique, seja bem-vinda ao Japão, tudo bem? Olá, Carlinhos, muito obrigada pelo convite, um prazer imenso falar aqui diretamente do Brasil ao Japão. E contem comigo aí para qualquer informação a mais no mundo da dor, que é meu universo. Eu brinco pro pessoal que quando passa aqui pela primeira vez, vira da família, e você pode esperar que daqui a alguns meses você vai receber um novo e-mail pra gente inventar alguma outra prosa pra gente explicar. Conta comigo, pode deixar. Bom, você apareceu no universo da internet pra mim, né? Não foi um contato por questões de tratamento ou por indicação de alguém. Estava eu rodando o feed, coisa que a gente faz com o dedinho nervoso jogando para cima, e de repente aparece você falando sobre dor, e eu parei porque me chamou a atenção por ser um tema diferente, né? Claro que a gente sente dores aqui no Japão. Uma das primeiras frases que eu ouvi quando eu pisei no Japão foi a pessoa... Um dos representantes da empresa que me recebeu quando eu cheguei aqui, era uma assessoria, ele falou: olha, o Japão é um país no mundo onde até fio de cabelo dói. Essa é uma brincadeira que se faz aqui porque o imigrante brasileiro, na grande maioria, vem para fazer serviço na indústria, e são muitas vezes serviços repetitivos, serviços pesados, serviços que são muito bem ajustados ergonomicamente para o povo japonês, que costuma ter uma estatura média ali que varia o homem de 1,65 a 1,75, ainda que os jovens agora sejam maiores, mas brasileiros é muito comum estar ali entre 1,75 e 2 metros, então quando você vai para um balcão, você vai pegar uma ferramenta que foi construída pensando num japonês de 1,70 e você tem 1,84, por exemplo, o meu tem 1,78, o meu filho tem 1,84,
4, existem dificuldades em relação a isso, porque a gente se enrola aí com a questão de dores. Então tem essa brincadeira aqui no Japão, e aí quando veio o seu videozinho, era um videozinho desses cortezinhos verticais, você falando sobre dor, me chamou a atenção, entrei no seu perfil, vi lá um monte de vídeo e falei, tá aí, uma coisa que eu nunca conversei a respeito, e eu acho que vale a pena, mandei e-mail para você, eu acho que depois a galera da sua assessoria entrou em contato comigo, a gente se organizou, fui muito bem acolhido, o diálogo fluiu muito facilmente, foi bem legal. Mas, dito isso, feita essa grande introdução, dor é uma coisa que a gente sente, é comum aqui no Japão, até por conta da rotina do trabalho, mas nunca passou ninguém aqui no podcast, eu já tenho quase 140 episódios, e nunca ninguém tratou desse tema diretamente. A gente fala muito de dor de alma, porque a gente trata muito com psicólogos aqui, terapeutas, então essa questão da dor que a gente sente no coração, tristezas e demandas e complexidades da alma humana, isso é comum por aqui. Dor mesmo, de dor física, não. Então eu queria pedir primeiro para a doutora Monique se apresentar, quem é a doutora Monique, onde estudou, onde trabalha, e estou muito curioso de saber por que doutora Monique, quando estava lá fazendo medicina, falou assim, vou estudar sobre dor, o que despertou esse interesse e como é que se estuda isso, porque eu nunca ouvi falar sobre isso, então não sei se é uma especialização, se é um interesse pessoal, se existem cursos direcionados a isso, enfim, chega de Carlinhos falar, doutora Monique, por gentileza se apresente para os nossos ouvintes. Bom, então muito prazer a todos. Bom, sou goiana de origem, como se diz, saí, na verdade, nem goiana, sou trindadense, sou uma cidade no interior de Goiás, bem pertinho de Goiânia. E dali, aos meus 15, 16 anos, eu comecei a estudar na capital e fui crescendo para focar em medicina e depois focar na área da especialização em si. Então, diz minha mãe, até tem um diáriozinho que quando eu era pequenininho eu escrevi falando que eu ia crescer e eu ia ser pediatra, isso eu tinha uns 5 anos de idade. Que bonitinho. Eu mudei o caminho da pediatria, minha irmã fez pediatria, mas eu não. Acabei, fui para a Federal em Mato Grosso, na UFMT, fiz faculdade lá, aos 6 anos. Depois fiz clínica médica como residência inicial, então minha formação de dor inicialmente é clínica, depois eu fui para a área intervencionista de dor. E na clínica médica, quando eu entrei na clínica médica inicialmente, eu pensava em fazer eu já tinha um balanço com dor, mas eu pensava inicialmente, desde a faculdade, em fazer oncologia, que é a parte com câncer. E depois, talvez, consideraria alguma coisa de dor. Fiz a clínica médica, são uma residência de 2 anos, e no final da residência, já tinha passado todos os estágios de oncologia, todo mundo aguardando eu entrar na residência de oncologia, e aí eu falei pro meu professor, olha, teve vários eventos na oncologia, que eu vi o pessoal, os médicos da oncologia, que só queriam focar no tratamento do câncer e ignorava a parte da dor do câncer, outros sintomas do paciente clínico. Eu falei, não, isso aí eu não quero, não. Olha, o paciente está com dor, vamos fazer alguma coisa diferente, não, deve ter algum outro recurso. E foi aí que despertou o meu olhar para outro caminho fora da oncologia e ficou um pouco frustrante a parte da oncologia, que era muito clínica. Nesse caminho, isso eu estava no HC, no Hospital de Clínicas do FPR, em Curitiba, e de lá eu comecei a olhar o mundo da dor. Eu gostava muito de dor, mas eu não gostava da parte, por exemplo, essa frase é ótima, eu gostava muito de dor. O assunto, né? E aí a reumatologia tinha alguns chefes que falavam, eu lembro que até hoje, que tinha um chefe mais jovem, um chefe mais idosinho, assim, que ele falava, o mais jovem falava, Nick, vem pra reumatologia, tem muita dor, você vai gostar. E o mais velho falava, Nick, você não gosta de reumatologia, então você não vai vir pra reumatologia. Eu falei, olha, doutor, é o seguinte, eu gosto muito de dor, mas tem dor, o assunto é muito maior do que a reumatologia. E aí, realmente, eu vou ficar presa em reumatologia, não é isso que eu quero. Aí eu descobri o mundo da dor em São Paulo. Aí o grande centro de dor em São Paulo, a USP, que é muito forte nisso. E aí foi que eu comecei a ir para lá. Então, eu fiz a parte da minha sub de dor lá. Foram 2 anos de dor, tentei passar o máximo de estágio que eu consegui por lá, e depois vi que eu tinha uma base muito boa da parte clínica de dor, mas faltava alguma coisa mais na parte de intervenção, que os remédios que a gente tem, de orais mesmo, eles não resolvem muita coisa, fica muito, dependendo de remédio há muito tempo, e fica só nisso, e estilo de vida, e acabou. Aí eu senti falta de ver um pouquinho mais essa parte intervencionista, que é trabalhar a dor na causa em essência. Então, por exemplo, suponha que o paciente tem uma tendinite
o famoso tendinite de tenista aqui, no epicondilite. E aí o tratamento é focado no local. Então eu vou fazer desde tecnologias a infiltrações locais com foco em reparo do tecido. E reparando o tecido que está machucado, eu vou consequentemente melhorar a dor. Mas não é um cuidado paliativo, onde eu vou tomar remédio, vai fazer o efeito pouco tempo e vai voltar. Não, é um tratamento de reparar a lesão que existe naquele local, para as lesões que já estão lá há mais tempo ter um certo grau de reparo, e focar também na prevenção com o estilo de vida para não fazer novas lesões. Essa é a essência do cuidado da dor de um especialista em dor. E aí fui e fiz vários outros cursos, até hoje vivo fazendo, na parte de intervenção em dor mesmo. Então é aprender novas tecnologias, aprender a parte dos procedimentos em si. Todas as infiltrações que eu faço hoje são guiadas por ultrassom para localizar o alvo correto e ter a certeza e a precisão do tratamento. Então, toda essa formação, a maior base dela foi em São Paulo. Fiz uns outros cursos com o Dr. Leonardo Metzavá, que é referência em mesoterapia no Rio de Janeiro. Esse ano mesmo, estou indo para o Congresso Mundial em outubro, na Tailândia, e é um universo que não para nunca, muita atualização, como se diz. E o motivo que eu fui para a dor foi exatamente esse, então. Foi a necessidade de ajudar o paciente mesmo e ver algo maior, que não é só uma especialidade na doença oncológica, na doença reumatológica, mas focar no universo da dor, que é muito amplo. Desde a faculdade, eu lembro bem que eu não queria uma coisa só que eu ia enjoar. Eu falava assim, pediatria, mexer só com criança, ou otorrino, ficar mexendo só com ouvido. Então, eu fui na parte de dor que pega desde uma dor do corpo todo, fibromialgia, uma dor de cabeça, uma dor no pé, uma fascite plantar, uma dor nas costas, então varia bem. Uma hora, talvez, eu ainda funilo, mas eu gosto um pouquinho de tudo, como se diz. Só não atendo criança e a parte ginecológica, que não é minha praia, mas no restante eu cuido muito. E eu acho que o principal é a parte de trazer orientação, a proposta até do podcast, que é trazer orientação para o público leigo mesmo, porque eu vejo que, assim, não basta o médico saber. O mais importante é ele transmitir essa informação para que a pessoa possa usar, seja para cuidar de si quando precisar de uma dor, seja para ter o conhecimento para divulgar para alguém que ele vê que está com dor e está meio sem saída. E acaba que o especialista em dor mesmo, que é a minha formação, ele só é procurado quando já está esgotado todas as outras frentes para trás. Eu vejo pelo menos umas 4 vezes na semana no consultório, o paciente que me procura falar, doutora, você é a última esperança. Se a minha dor não controla agora, eu desisto, não tem mais o que fazer. Aí eu fico assim, meu Deus, que responsabilidade, né? Mas vamos lá. Aí eu até falo para o paciente, eu falo, olha, eu assisto direto, não me surpreende. É incrível, mas é verdade. Essas paredes aqui, se falassem, eu ia falar muita coisa. E é essa questão da minha formação mesmo. E interessante o que você disse, Carlinhos, em relação à parte do estilo de vida mesmo do Japão, né? Você falou a questão ergonômica, a questão da estatura e tudo mais, do brasileiro ser diferente. Uhum. Mas, por exemplo, que quando você falou até que a dor é algo muito comum no Japão, desde quando a gente conversou inicialmente, me chamou a atenção o sentido, a primeira coisa que me veio à mente não foi eu nem sabia dessa parte ergonômica, mas a parte do estilo de vida mesmo, né? Aquela demanda de trabalho, como se diz, algo bem menos, em um teor menor, mas talvez a vida do paulista aqui no Brasil seria uns 10% da vida aí no Japão, mais ou menos nesse estilo frenético com o trabalho, né? E acaba que com essa necessidade de trabalho, pela responsabilidade, a necessidade da parte financeira e tudo mais, as obrigações, fica em detrimento da parte do estilo de vida. Uhum. E o estilo de vida pesa muito na parte de dor crônica. E quando a gente fala em estilo de vida, não, como dizer, ergonomia é a primeira coisa que vem na mente, mas tem muito mais além da ergonomia. Quando a gente fala de dor crônica, a gente tem um universo onde a gente tem que preocupar com a parte emocional, que você falou que vocês comentam bastante, que entra a parte do humor, entra a parte dos hábitos de vida, de atividade física, alimentação, hábito intestinal, depois a gente esmiuça cada um também. Você tá falando um monte de coisa, tá acendendo tanta luzinha na minha cabeça, porque assim, eu tinha pensado quando eu vi os seus vídeos, então, pro pessoal saber quando você apareceu, por exemplo, me chamou a atenção porque o vídeo você estava fazendo algum comentário, eu não lembro se era uma entrevista para TV, eu não lembro exatamente o que era um cortezinho de algum trabalho que você fez em audiovisual, e você estava dizendo que e por exemplo, a gente brinca muito aqui, quando eu era moleque, não doía nada, agora eu brinco que dói pra dormir, sabe, que dói as costas, e você vai trabalhar, dói, aí tem gente que reclama que dói o joelho, aí você vai, sei lá, você vai brincar de vôlei 15 minutos com seu filho, volta quebrado, fica 3 dias com dor, e aí a gente brinca, né, associa muito essa questão de tô ficando velho, tá tudo doendo. E o vídeo me chamou a atenção porque você diz, não é bem por aí.
E aí eu tenho um casal que eu conheço, que a jovem, que é uma jovem universitária, ela foi diagnosticada recentemente com fibromialgia. E eu tive uns contatos com eles são do Brasil, aí do Brasil, e ela contando como é a vida dela, porque ela sentia muitas dores, não sabia direito o que era, mas incapacitava ela a ponto de sair da cama. Quando ela tem as crises, ela fala, cara, eu tenho que ficar na cama, porque eu não tenho o que fazer. Não tem condição de comer, não tem condição de sair para trabalhar, não tem condição de ir para a universidade. Eu tenho que ficar na cama até a crise passar, demora às vezes 2, 3 dias, uma semana, e aí eu fico bem, controlo e vai embora. E aí, recentemente eu tive uma informação de que a esposa de um psicólogo, que sempre a gente faz atividade junto aqui no podcast, ela também já trata de fibromialgia há muito tempo, que quando me explicaram essa doença, me explicaram que é algum tipo de síndrome ou uma doença que tem dor generalizada. Eu já tinha ouvido falar de dores que me apresentaram como dores fantasmas, que são, por exemplo, inclusive eu fiz um vídeo hoje, eu vi um vídeo de uma pessoa que eu acho que ele é ex-militar e teve um acidente, ele perdeu as duas, do joelho para baixo, ele perdeu, não, do joelho, logo acima do joelho, ele perdeu as duas pernas. Eu imagino que foi algum tipo de acidente de carro ou bomba, não sei exatamente o que aconteceu. E ele estava respondendo perguntas, e falou assim, você sente as suas pernas, você sente dor? E ele falando de como é feito terapia para ele ensinar o cérebro dele de que o pé não existe, de que o pé não vai doer mais. Porque ele não nasceu sem o membro, né? Ele perdeu o membro no caminho e tem essas dores fantasma. Então, mas foi as duas coisas que me ocorreu, assim, de 2, 3, né? A dor na velhice, a dor da fibromialgia, que é essa doença onde dói tudo praticamente, e a dor de pessoas que perdem um membro e tem essa dor fantasma. Aí você já citou a dor na oncologia, que é do paciente com câncer, e aí eu fiquei pensando de um monte de relato que eu já ouvi de pessoas que estão com, sei lá, o tumor nasce num lugar onde espreme o rim, espreme a costela, ou espreme o olho, e a pessoa sente muitas dores, assim, mesmo que esteja num processo de tratamento. O processo é dolorido não só pela quimioterapia, mas pelo onde está esse tumor. Aí tem a questão, você usou a expressão paliativo, né? Que é tipo, olha, não tem o que fazer, então vamos segurar a onda aqui até, de repente, se é um caso, né, de uma pessoa que está em câncer terminal. Eu falei, poxa vida, tem essa situação. Aí você falou de tendinite, eu acho. Aí eu lembrei de uma palavra uma expressão que eu não ouço há muito tempo, que é lesão por esforços repetitivos, que também dá dor, porque quando você citou essa doençazinha que dá aqui no cotovelo. É comum. E aí acendeu um monte de luzinha, eu falei, caramba, tem muita coisa para conversar com esse negócio. E quando eu propus um tema, né, você me apresentou várias possibilidades, eu falei, eu vou tentar ser o mais genérico possível com uma primeira experiência, aí dá para a doutora voltar aqui num outro momento para falar, por exemplo, de tratamento paliativo de dor para pacientes de câncer em estágio terminal, ou para a gente voltar aqui e fazer um programa só sobre lesão por esforços repetitivos, ou lesão de atleta. Muita galera vai para academia, vive se estourando, né, porque faz exercício errado, fica lesionado, não sei o que, enfim. Mas a primeira pergunta grande assim que eu queria fazer, quando eu coloquei o tema, o que é importante saber sobre dor crônica? E é uma expressão composta, né? Dor crônica. E eu vi que existe a expressão também dor aguda. E eu não sei se existe mais coisa por aí. Então, para a gente começar a desenhar esse tabuleiro onde a gente vai caminhar, e aí você pode conduzir a gente nessa conversa, 300 anos de estudo, fica muito mais fácil a doutora nos conduzir na conversa do que eu ficar tentando empurrar a conversa. Quais categorias existem quando a gente está falando de dor? Existe uma linha onde a gente diz, olha, a dor até aqui é saudável, daqui para frente é preocupante. Enfim, situa um pouco a gente assim nessa tabelinha do dor aguda, dor não sei o que, dor crônica, para a gente conhecer um pouco do seu universo de estudo. Bom, acho que vamos começar então pelo básico, né? A gente está introduzindo o mundo da dor aqui no podcast. O que é dor? Acho que começamos por aí antes de subdividir os tipos de dor. Então, dor, tem até o conceito da IASP mundial, é uma sensação desagradável, seja sensitiva ou emocional. Ela geralmente, até as duas juntas, sensitiva e emocional desagradável, com uma lesão real ou em potencial. O que quer dizer tudo isso, né? Então, a dor, ela tem um componente tanto sensitivo da sensação dolorosa, com a interferência do emocional, e por isso, entre os dois, a sensação sensitiva e emocional, desagradável, negativa, e isso pode ser decorrente de uma lesão real, um machucado, que seja
na cabeça, qualquer coisa, qualquer parte do corpo, ou uma lesão em potencial. Por exemplo, eu tenho um consultório, alguns casos de pacientes autistas ou com TDAH, neurodivergentes, que já estou só aguardando, o atual mesmo, estou aguardando só um exame de cintilografia, mas todos os outros já esmiuçamos tudo que tinha, e a lesão real, vamos assim dizer, pontual, de machucado, detectada no local da dor, todos os exames estão normais. Mas a dor existe, não se questiona, a dor existe, ela sente, é uma dor incapacitante que, inclusive, adesivo digestiva não funciona, por exemplo. E eu não subestimo a dor dela, ela existe, é uma sensação real, mas que não tem um tecido machucado ali que eu consigo comprovar em exames para falar que a dor é causada por aquilo. Mas a gente tem várias formas de interpretação cerebral da parte dolorosa, que o limiar, que é o mínimo para sentir dor, fica muito baixinho. Então, a pessoa que não era para sentir dor nenhuma, normalmente, ela passa a sentir uma dor incapacitante com estímulo mínimo. E acontece por uma alteração de interpretação assim, da sensibilidade cerebral mesmo, das vias de dor, né? E nem por isso a dor deixa de existir, ela tá lá, ela existe, tem que fazer alguma coisa com isso. Tá? Então, a dor é isso. A dor, ela não precisa ter um exame, uma ressonância que está alterada, ela não precisa ter uma eletroneuromiografia, que é um exame de ver sensibilidade alterada. Ela existe porque a pessoa fala que tem dor, começa por aí. E aí eu tenho que esmiuçar de onde vem essa dor para eu direcionar o tratamento. Quando a gente fala em dor aguda e dor crônica, a diferença entre uma e outra é em relação à parte temporal. Quanto tempo de dor eu tenho? Que seja dias contínuos de dor, que seja, eu tenho dor 2 vezes por semana há 3 meses, por exemplo. Se eu tenho uma dor até 3 meses, eu considero como uma dor aguda. A partir de 3 meses, a gente considera como uma dor crônica. O que muda? Eu brinco, eu gosto sempre do exemplo do espinho da roseira. Quando eu vou lá, espeto meu dedo no espinho da roseira, dói, para eu tirar o dedo e não ficar machucando eternamente. Isso é um exemplo de dor aguda, de proteção do nosso corpo, né? Um mecanismo de defesa. Inclusive, tem casos de insensibilidade congênita à dor, que a pessoa nasce sem sentir dor nenhuma, mesmo machucando, ela não sente dor, e acaba que são pessoas que tendem a morrer mais cedo porque não tem esse mecanismo de defesa. Existe um outro componente que chama dor crônica, que é a maioria das pessoas que tem um transtorno maior com dor, vamos assim dizer, né? Toda dor, a partir de 3 meses, ela é considerada como crônica. E a interpretação, o caminho que a dor caminha, desde o local que eu sinto dor até a interpretação final cerebral de dor, tem interferências. E aí o peso daquilo que eu falei, que são o ciclo da dor, que é o humor, a parte de hábitos de vida, pesa muito mais. Tanto no sentido de potencializar uma sensação dolorosa que já ia existir, e aí uma dor que era para ser leve passa a ser intensa, assim como uma dor intensa, usando como aliado o tratamento, ela pode ser mais leve. Então são coisas, como se diz, aparentemente simples, mas que são medidas mais comportamentais, e não é inferior às terapêuticas de consultório, de infiltração de medicamentos ou outras coisas afins. Então, o mundo da dor crônica é um mundo bem amplo nesse sentido, a gente vai esmiuçar mais agora, a gente pode falar das outras em outro momento, talvez. E se eu acho que de nível, eu vou tentar explicar uma outra subclassificação que a gente tem de dor, só para tentar entender um pouquinho quando a gente fala de causas de dor. A gente fala de dor nociceptiva, dor neuropática e dor mista. O que é isso? Dor neuropática é uma dor a causa da dor tem a ver com alguma disfunção do nervo em si. Então, por exemplo, uma neuropatia diabética, aquele pezinho que não sente mais dor ou que tem formigamento o tempo todo, isso aí é uma disfunção dos nervinhos mais distais, mais fininhos lá do nosso corpo, lá do pé. Isso aí, por exemplo, é uma dor neuropática que acometeu a causa, a essência dela, a parte do nervo. Existe a dor nociceptiva, que é geralmente, por exemplo, a dor de machucado que não é nervo. Às vezes eu me cortei, senti dor, ali é uma dor nociceptiva. E tem a dor mista, que é quando tem um pouquinho dos dois, como se diz, tem mais de uma causa nisso aí. E, na verdade, existe bem questionado, existe uma quarta dor que chama dor nociplástica, que seria da fibromialgia, por exemplo, que não tem exatamente uma lesão de estrutural de nervo, nem uma estrutural de machucado, mas ela existe por uma disfunção ali. Então, a dor nociplástica que a gente fala. Mas, em essência, o que a gente precisa saber sobre dor crônica, né? Saber que toda dor crônica, ela tem tratamento. Ela pode não ter cura, mas ela tem tratamento. O que acontece? Eu gosto sempre do exemplo, por exemplo, um paciente que é hipertenso.
a maioria dos pacientes ali, vamos colocar uma faixa etária acima dos 50 anos, geralmente os hipertensos costumam ter essa faixa etária aí. É uma doença que ele vai ter o estilo de vida, vai evitar sal, vai tentar fazer atividade física, às vezes tem um remedinho lá da pressão quando tem indicação, e ele usa aquele remedinho o resto da vida. Tudo bem. O que acontece? Mesmo usando o remedinho o resto da vida, ele mantém a hipertensão controlada, mas se ele comer uma comida muito salgada ou se ele passar um estresse pontual, a pressão vai subir. Mas ela vai subir e logo vai voltar ao normal, vai passar esse efeito e vai voltar ao normal. E ele vai fazer o tratamento contínuo. A dor crônica não é diferente. A dor crônica, ela tem um tratamento igual à hipertensão, para ficar controlado e, vamos assim dizer, de certo modo, compensado e equilibrado, para a pessoa viver bem, sem maiores complicações. Mas, se eu passo um estresse pontual, que seja um estresse emocional, que seja fiquei sedentário, parei de fazer atividade física tem um mês, vai piorar um pouquinho. E isso é uma descompensação esperada também, e que o importante é manter a compensação. Diferente, por exemplo, de um fibromialgia, que você colocou bem o exemplo lá na frente, lá para trás, que ele fica o tempo todo descompensado, e às vezes ele fica deitado, não faz nada da vida social nem nada, porque tá com dor o tempo todo, e já faz muito tempo. Isso é uma descompensação, e que tá errado, a dor crônica tem compensação. Tem vários caminhos para falar, fiz de tudo e não tem mais o que fazer. Né? Hoje tem medicinas, a parte intervencionista de dor que extrapola horizontes, tem desde eletrodo medular, tem neuromodulações, que são caminhos mais, como se diz, mais sofisticados para dores mais complexas também. Então existem esses caminhos. E eu acho que o importante de frisar aqui, e eu acho que a gente pode ir para esse lado das orientações, é o que a pessoa que está nos escutando pode fazer no seu dia a dia, que não dependa, por exemplo, de ir no meu consultório para fazer uma intervenção específica em dor, e que pode refletir em melhora da dor no dia a dia dela. Né, que é gerenciar esses comportamentos, né, do dia a dia. Então, indo para essa parte mais de prevenção... Uma curiosidade, doutora, vamos imaginar assim, uma vez eu ouvi uma frase que agora me veio à cabeça, de que a dor a gente não sente onde a gente corta, a gente sente no cérebro. Era uma frase mais ou menos assim. Supondo que isso esteja certo, e você pode me dizer se esse é um equívoco ou não, mas cortei o dedo, qual é o caminho da dor? Porque eu cortei um tecido. Qual é o caminho que essa dor faz para o meu cérebro perceber que isso está doendo? Tá, eu vou tentar falar o menos técnico possível. Mas a gente tem, por exemplo, quando eu cortei o dedo, eu tenho desde canaizinhos, receptores, sinalizadores de dor local, que vão comunicar por axônimos e caminhos de neurônios no meio do caminho, até chegar na parte medular e fazer o direcionamento para onde vai a dor, vamos assim dizer. E a sensação final de dor que vai passar para o finalzinho, ele vai lá para o cérebro e depois responde no local do dedinho. Na hora que ele vai até o cérebro, todo o cérebro, nosso cérebro, ele tem uma representação do nosso corpo inteiro. E aí ele vai, como se diz, perceber que a dor foi o local machucado foi aquele dedinho. Isso justifica até, por exemplo, a dor do membro fantasma, aquela questão da amputação que a gente falou. A pessoa cortou, suponha que ela amputou num acidente a perna direita. Saiu fora a perna direita. Não tem mais a perna direita, fisicamente. Mas no cérebro, a representação da perna direita está lá, intacta. E aí, o que é o desafio? Exatamente, o cérebro, ele tá sentindo que ele tem perna, o cérebro acha que tem perna, mas fisicamente a perna não existe. E é aí que surge, por exemplo, o membro fantasma, que é uma das dores bem desafiadoras também, síndrome complexa regional. A primeira vez que me chamou a atenção esse tema do membro fantasma, especificamente, era um caso da pessoa explicando, por exemplo, que como não tem mais o estímulo sensorial da perna, por exemplo... esse caso específico que eu vi, que me chamou a atenção, o cérebro conectou o estímulo que vinha do rosto à perna. Não sei se é bem assim, mas eu vou explicar. Tinha algumas partes do rosto ou do corpo que, quando eram tocadas, disparavam um gatilho equivocado e a pessoa sentia dor em outro lugar. E não sei se existe isso ou se foi uma falha de memória minha, mas a ideia de que, como não tinha um membro, mas tinha essa imagem na cabeça, só que o cérebro começou a misturar sinais, e para a pessoa era um complicador esse sinal equivocado, que ela, sei lá, um toque, às vezes era interpretado como dor. Eu não sei se eu estou misturando dois assuntos,
e meu cérebro misturou tudo numa paçoca só. Mas isso que ficou na minha cabeça. Falei, caramba, esse negócio de dor fantasma deve ser um problemão para quem vive isso, né? Porque imagina você lidar com essa situação no cotidiano. Mas me diga, se eu tô misturando dois assuntos distintos, de, sei lá, algum tipo de sensibilidade daquele limiar que você falou que fica baixinho, e eu misturei dois assuntos na minha cabeça e gravou uma memória equivocada. Assim, da dor do membro fantasma em si, é mais essa questão da representação, não que a cabeça, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi o que eu entendi do que você falou. Por exemplo, que a cabeça vai interpretar que o toque aqui vai ser um toque na perna. Uhum. Pode até existir algum grau de disfunção, mas a essência da dor do membro fantasma, por exemplo, não é em locais diferentes assim, não. A gente tem a representação física da perna e no nosso cérebro tem bem relocadinho, onde é a cabeça, onde é a mão, onde é o pé, onde é a língua, inclusive. Então, ali que fica a disfunção maior, vamos assim dizer, que continua existindo essa representação e eu tenho que explicar para o meu cérebro que isso não existe mais. E uma das terapias disso é justamente o que a gente chama de terapia em espelho, que vai mostrando isso para o cérebro ao longo do processo. Existe um outro termo que a gente chama, que chama alodínia. O que é isso? É um pouquinho do que você disse. Por exemplo, em algumas regiões, acontece muito no herpes zoster, por exemplo, que o toque, o simples encostar, dói. Isso sim existe, tá? O simples encostar. Às vezes um paciente... Provavelmente eu tô misturando dois assuntos distintos numa memória só. Isso. Esse, que aí é o toque que você falou. Uhum. O toque, por exemplo, quando eu tenho uma dor muito... Às vezes é uma dor crônica, descompensada, que teve uma sensibilização central, ele faz essa lodinha. De encostar era para ser só um receptor de tato. Só que ocorre uma disfunção que o receptor de tato é interpretado como receptor de dor. E aí, isso aqui dói. Tá? E dói, assim, insuportavelmente, varia em níveis conforme a parte que a pessoa sente, mas a gente fala que isso acontece quando tem um máximo de descompensação. É muito comum em paciente, por exemplo, que tem fibromialgia, as dores generalizadas como um todo, pacientes que têm neuropatias costuma ter também, tem a dor do zoster, que, por exemplo, o pessoal chama de cobreiro às vezes, que pode ou não fazer as lesõezinhas, né, as bolinhas do zoster em si, do herpes zoster, mas geralmente pode não ter a lesão e aí fica aquela região muito dolorosa. Às vezes acontece muito na parte do tórax, a pessoa fica com a camisa erguida para não encostar a camisa, porque o próprio pano incomoda e dói muito. Dói muito. O pano, às vezes acontece até o frio, o vento ficar doído. E não é uma frescura, não, é algo real que existe por conta dessa questão do receptor. Então, existe, de fato, são duas coisas diferentes. Você falou dessa questão da sensibilidade que não é frescura. Por exemplo, eu quando era moleque, eu odiava a camisa de estampa, porque era comum aquelas estampas do Brasil que tinham um tecido atrás costurado, alguma coisa assim, que era uma proteção, ou mesmo a tinta. A parte da tinta, que aquela tinta mais grossa que às vezes tem no Brasil, né, que atravessa o tecido na hora da impressão, a tinta encostando na minha pele, eu sentia como se estivesse machucando. Etiqueta atrás da camisa, nunca suportei isso. Depois de adulto que eu comecei a lidar um pouco melhor. Depois eu percebi que tem algumas questões relacionadas às características do funcionamento da minha cabeça e que apontam, inclusive, para uma neurodivergência. Eu não tenho um exame, então não vou dizer que eu tenho ou não tenho, mas apontam para esse caminho e que essa hipersensibilidade ou supersensibilidade a tecido, a toque, alguma coisa é comum, por exemplo, com pessoas pelo que eu entendi, alguns autistas, algumas pessoas com TDAH. E eu achei curioso, porque para mim, eu explicava para minha mãe, por exemplo, ela não entendia, ela achava que era frescura. E eu falei, cara, eu não aguento, esse negócio tá me cortando. E às vezes mesmo aqui, ainda adulto, às vezes eu preciso cortar a etiqueta, eu tenho que jogar fora uma camiseta de um determinado tecido, porque simplesmente eu não dou conta de usar. Eu tenho, assim, uma vida funcional, normal, mas tem situações específicas que incomoda, né? E eu falo pra minha esposa, caramba, isso aqui tá irritando muito. Ela olha e fala, cara, eu não consigo entender o porquê. Eu falei assim, cara, mas não dá, eu vou ter que arrancar fora, cortar, deixar de usar, porque não dá para associar. E é curioso, né? Teve mais alguma coisa que a doutora falou que me chamou a atenção. Agora a cabeça passou, porque tá acendendo um monte de luzinha no caminho. Perdão, espero não atrapalhar sua linha de raciocínio, mas é porque o assunto é realmente legal. Eu entendi porque que você foi estudar isso aí, é interessante. Ele vai longe, vai muito longe. Até, como você falou, muitas luzinhas, até pensei em algumas coisinhas assim para falar.
Mas é isso, até o que a gente falou lá atrás, por exemplo, um assunto interessante, é o que a gente chama de limiar de dor. O que que é isso? É o mínimo que a dor tem que chegar, o estímulo tem que chegar para a pessoa começar a ter a sensação dolorosa, vamos assim dizer. Tem pessoas que têm esse limiar bem alto, então ela quase nunca sente dor, tem que ter algo muito agressivo para ela sentir dor. E tem pessoas que têm esse limiar mais baixo, que foi até o que a gente comentou dos neurodivergentes, que qualquer coisa está com dor, vamos assim dizer, né? Precisa ter um estímulo leve já o suficiente para estimular a dor. E o que a gente sabe nos estudos? A gente sabe, por exemplo, que se eu nascer gêmeos, nasceu gêmeos, um ficou na UTI e outro não, suponha. Um na UTI, ele fica sujeito a picadinha de exame, acesso, vários estímulos nocivos, vamos assim dizer. E o outro não. Esse neném que ficou suscetível a várias picadinhas, ele tende a ter um limiar de dor mais baixo e ao longo da vida ter uma sensação dolorosa mais aguçada, vamos assim dizer. Isso pelas experiências prévias dele desse momento que ele nasceu, tá? E isso a gente vê por tanto esse exemplo em questão de gêmeos, e tem estudos populacionais que eles colocam as criancinhas para ver, e a gente vê assim que as pessoas que têm uma experiência prévia dolorosa bem aguçada, elas tendem ao longo da vida, ter mais experiências dolorosas também, pelas experiências prévias. Então, uma coisa é uma pessoa que é adulta e quase nunca teve dor na vida, e outra é uma que teve dor o tempo todo. Então, a que quase nunca teve dor na vida, ela tende a seguir nesse caminho. E a outra não, ela tende a sentir mais dores, né? E tocando lá naquele assunto que você comentou lá para trás, que é bem interessante, a questão da velhice, por exemplo. Uhum. Muitas pessoas acham que, tô ficando velha, é normal sentir dor, é da idade. Não é da idade. Sim, isso é uma piadinha recorrente. Agora que eu tô com quase 50, a gente brinca que a gente senta para disputar remédio. E aí, que você tá tomando de remédio? Que médico que você foi, né? Que a gente brinca que é uma conversa recorrente que a gente fala assim, tô percebendo que a gente tá ficando velho, porque a gente senta para falar do que tá doendo e que remédio tá tomando. Tá vendo? Eu falo assim, eu morei um tempo em Curitiba, no sul, aqui no país, e a gente vê que o estilo de vida é bem diferente, né? A valorização da parte de saúde, de prevenção. E eu falo que lá eu vi muitos pacientes de mais de 95 anos ali, super bem. Eu brincava na época, eu estava na residência de clínica médica, e aí a senhorinha, bem assim, uns 90 a mais, super bem, toda bem disposta, eu cansada daquela época de residência, tipo, uma vida de exploração o tempo todo. E aí eu falei, nossa, tá melhor que eu. Ela, não, doutora, só tem que cuidar da senhora, e coisa nesse sentido. Eu falei, sim, mas eu tô aqui para cuidar dos pacientes, agora, enquanto não acabar a residência, não tem como, não. E ela super bem disposta, eu falei, qual que é o segredo para ficar na altura do campeonato, a senhora tão bem assim, não tem nada, tipo, só tá tratando infecção urinária, que faz parte da vida, mas a senhora não tem nada de problema de saúde a mais. Ela, Nick, eu acordo, desde quando eu era pequena, eu acordo 6 horas da manhã, faço o meu exercício, tem meu negocinho da musculação e tudo, todo dia. Depois eu vou caminhar, faço isso, aquilo, outro. Eu falei, realmente eu posso começar isso já, porque na época da residência já tô perdendo tempo para isso. E aí vai do estilo de vida, o que a gente vê? Tudo que a gente vai envelhecendo e vai colhendo lá na frente, que seja as nossas doenças, que seja os estresses das doenças emocionais como um todo, mentais, né? São reflexos do que a gente plantou lá atrás. Então, se eu tenho um estilo de vida mais saudável desde a minha infância, adolescência, e sigo um estilo de vida saudável, a tendência é eu não desenvolver doenças crônicas, eu não desenvolver dores crônicas também o tempo todo. Já uma pessoa que desde lá para trás foi educado a ficar estudando, não ter ergonomia, trabalhar desde cedo, não ver prioridade em atividade física, que isso é algo mais moderno, né? Antigamente a gente não era tão incentivado a fazer esporte, por exemplo. Mal fazia atividade física do colégio, o pessoal ainda faltava. E comer bem, né? Comer bem, cuidar do intestino. Então, são coisas mais recentes. E que, claro, tem pessoas que cuidaram disso lá atrás. Então, quando a gente cuida desde mais novo, a gente colhe lá na frente. E aí, o que acontece a maioria das vezes? Quando a gente está na idade produtiva, a gente quer trabalho, e não pensa nessa parte de estilo de vida. Quando a gente vai parar para pensar, é na aposentadoria, como você diz, quando tem aposentadoria. E aí, como se você já colheu tudo que você fez lá para trás.
Esse é o grande problema em relação ao avançar da idade. E claro, o nosso corpo, eu brinco que assim, por mais que tenha a regeneração, a mudança das células, o nosso corpo acompanha a nossa vida inteira. Então, o que nossa coluna aguenta ao longo dos nossos 50, 60, 70 anos de idade, é o que ele vai te representar em sintomas lá na frente. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa carcaça, como se diz, né? Para prevenir que ele se deteriore e gere doenças, que a gente tem que lidar com elas depois, né? Então é isso que acontece. Não é porque eu tô idosa que eu vou ter dor. Não é esse o caminho, né? É claro que as células, por exemplo, quem tem tendência à artrose, com o envelhecimento a gente tende a fazer um desgaste das articulações. Mas se eu tenho essa tendência, mas eu fiz o mínimo de fortalecimento muscular, de alongamento lá atrás, às vezes eu nem manifesto uma dor da artrose lá na frente. Acontece muito. Enquanto, por exemplo, ultimamente eu tenho pacientes de 20 e poucos anos que têm uma condropatia que simula como se fosse uma artrose. Cada vez mais precoce, porque seja por alimentação, por estilo de vida também, que tem se aguçado bastante. Então, tem esses dois lados da questão idade e dor. O que eu deixo bem claro não quer dizer que você vai envelhecer, você vai ter dor. De jeito nenhum. Tem pacientes com mais de 90 anos que nunca teve uma dor na vida. Como se diz, não é exemplo para ninguém, mas eu lembro até hoje de um senhorzinho, bem velhinho, assim, que eu acompanhava, que, na época da faculdade ainda, ele falava para mim, fumava todo dia desde criança. E ele falou, doutora, eu não sei o que é uma dor de cabeça. Eu falei, olha, agora o senhor está com 80 e tantos anos, eu que não vou falar para o senhor parar de fumar, né? O senhor me fala que nem dor de cabeça o senhor está tendo. E o senhor fumou a vida inteira, mas assim, isso não é um exemplo, não é o que acontece. A gente sabe de todo o problema do cigarro, por exemplo, mas é um exemplo, um senhorzinho que teoricamente era para ele ter desenvolvido um câncer de pulmão, alguma coisa desse sentido, mas ele deu sorte na vida, e é exceção, e não desenvolveu nenhuma dor aos seus 80 e tantos anos. Que bom, né? Tomara que todos nós chegamos nesse nível aí. Mas tenho certeza que a maioria do nosso público deve ter experimentado alguma dor muscular, alguma dor de cabeça em algum momento da vida, né? Então, assim, eu sei que, pegando até um pouquinho o gancho para falar um pouquinho de orientações, eu sei que o estilo de vida, independente de qual país esteja, a gente anda no mundo. Eu acho que depois da pandemia as coisas se aceleraram de uma forma muito rápida. Desde inteligência artificial, tudo muito robotizado. Então, acabou que exigiu da gente muita velocidade em tudo. Um pensamento acelerado, ansiedade em tudo, e trabalho, trabalho, trabalho e produtividade o tempo todo. A gente não é robô. Né? Começa por aí. Existe a inteligência artificial e tudo mais, que é algo, como se diz, artificial, mas o nosso corpo, ele não é assim, ele não consegue esse ritmo. Então, para a gente evitar problemas futuros lá, quando a gente tiver os seus 80, 90 anos, é bom a gente parar desacelerar em algum momento, que seja final do dia, que seja final de semana, algum momento de folga, para começar a ver o que estou fazendo da vida no sentido desse estilo de vida. Porque senão a colheita é certa. Como se diz, uma máquina ela estraga, você troca, você repara algum ponto ali que precisar trocar de parafuso, mas o nosso corpo não é bem assim. Se ele dá um pane, a gente vai ser internado, a gente vai ter que parar a nossa vida produtiva sem querer. Né? E o ideal é que a gente não passe por isso, que é um grande transtorno, né? Pra gente, para os familiares. Então, que reveja no dia a dia o pouquinho tempo que você conseguir implementar de um estilo de vida saudável. E estilo de vida saudável, eu não falo só no sentido de exercício, mas, por exemplo, uma coisa simples que eu acho que dá para todos os ouvintes fazerem, final do dia ou começo do dia, dar uma desligada na chavinha da cabeça. O que é isso? A gente fica o tempo todo pensando em alguma coisa que a gente tem que fazer, pensando em preocupações, e é literalmente desligar a cabeça um pouquinho. Então, assim, é não pensar em nada, o mindfulness ou atenção plena que eles falam, que o que é isso? É tentar, pode às vezes pôr uma musiquinha, um fundinho de cachoeira, de mar, para tentar ter disciplina de desligar, para concentrar em uma coisa totalmente fora da cognição, que seja um barulhinho da natureza ou não pensar em nada de fato. Quando você desliga a mente aí, que seja por 3 minutos, e volta a pensar novamente depois, o cérebro já faz um restart, como se diz. Ele se reeduca e dá um certo equilíbrio nesse sentido, para não ficar 24 horas ligado no 220. Isso aí já traz um relaxamento mental, que é positivo para a memória e para o corpo como um todo. Então, que seja 5 minutos todo dia, que seja 10 minutos, esse hábito já vai ajudar na questão de mente e de estresse para o nosso corpo.
Medidas simples que sejam de não precisa ir para a academia, claro, se conseguir ir, fazer musculação, essas coisas, maravilha, mas se não conseguir, um mínimo de alongamento, hoje a gente tem a parte de vídeos no YouTube, tanta coisa para orientação à distância que não precisa ir em um local específico, mas fazer o mínimo de alongamento para movimentar as articulações e os músculos, porque se a gente não movimenta, eles ficam mais rígidos, e ficando mais rígido as articulações, por exemplo, produz menos ácido hialurônico, menos substâncias que lubrificam e acaba tendendo a ter mais dorzinha articular. Os músculos também, eles tendem a ficar mais contraídos quando a gente não alonga e acaba fazendo mais dor muscular também. Olha, falando dessa questão de músculo contraído, assim, as pessoas não imaginam, porque o Japão... A gente vê muita imagem em filme do Japão nevando, por exemplo, no Monte Fuji com neve, ou às vezes tem alguma coisa assim. Então, por exemplo, a região que eu estou, eu tenho, sei lá, no inverno, quando está muito rigoroso, talvez algumas noites com vento chegue aí a -5. E, sei lá, no inverno que está bem rigoroso, -2 de noite, 6 graus meio-dia. Só que no verão, chega a 36, 37, 38, é bem longo. Mas é muito comum a gente se machucar no inverno. Porque você sai, na minha região venta muito, eu moro a 5 minutos de carro da praia. Então vem um vento do mar geladérrimo, que tá a temperatura, sei lá, tá 4 graus com sensação térmica de -4. E você sai assim, né? Porque você tá agasalhado, mas você tá com frio, você se encolhe, né? A musculatura trava todo. Aí você vai fazer um movimento, ele fica todo distribuchado, porque dói. É muito comum a gente se machucar no inverno, ter que depois ir para um ortopedista, porque o músculo dá aquele estirão e ele trava e depois você fica todo esculhambado. Mas para além disso, enquanto a doutora estava falando, algumas coisas que me vieram à cabeça, pensando em questão que eu acho que deve ser categoria de dor crônica, aí a doutora me orienta. Eu lembrei de uma pessoa que eu conheci aqui no Japão, que é a doutora em algum momento agora no bate-papo, falou de questão de humor, né, e a dor. Era uma pessoa que sofria de... Eu acho que era enxaqueca, eu acho que era isso. E era um caso assim meio sério, tratava com remédio, tudo. E era uma pessoa extremamente irritadiça, às vezes difícil de você lidar com ela em atividades em grupo, porque não tinha muita paciência, as respostas eram atravessadas. E aí uma vez me explicaram, falaram, olha, é uma pessoa que a gente tem que ter um tato um pouquinho maior, um pouco mais de tolerância, porque o mau humor é fruto de uma dor constante que ela tem das crises de enxaqueca, que é constante e que às vezes está muito atacado, que era a expressão que me usaram. Lembrei de pessoas que eu conheço, inclusive na fábrica, que tem hérnia de disco. Eu não sei se isso também é considerado dor crônica, porque essa enxaqueca era um caso que não tinha cura, seguia fazendo tratamento, mas não tinha cura. As pessoas que eu conheço que têm hérnia de disco não tem cura. E eu conheço gente que tem LER, que é lesão por esforços repetitivos, e que acontece por digitação, acontece por, sei lá, você trabalhar em alguma área que mexe muito o dedo de um jeito só. Já ouvi falar que tem LER, que é atleta, pessoal de academia, que tem algum esporte que tem muita repetição de um gesto, acontece. Como é que funciona nesses casos, né? Porque a doutora, por exemplo, está falando de bons hábitos, de pessoas que a gente está cuidando da nossa carcaça, né, usando a expressão que a doutora usou, para que ela se deteriore de uma maneira que é natural, mas dentro daquilo que seria considerado saudável. E tem essas pessoas que não tem a ver muitas vezes com hábito, com escolha, mas tem lá uma enxaqueca que não sai nunca vai embora, vai morrer com aquilo, uma hérnia de disco que aconteceu e a pessoa não tem o que fazer, vai ter que conviver com aquela dor para sempre, e sei lá, uma lesão por esforço repetitivo que aconteceu por causa de um esporte ou por causa de uma atuação profissional. E aí, como é que fica esse tipo de vida, né? De pessoas que têm essa dor que é uma companhia constante para sempre? Tá, bom, vamos lá. A gente tem, por exemplo, hernia de disco, que seja, né? Não é toda hernia de disco que causa dor. Já vai Olha, não sabia disso aí. Aprendendo, palminhas. Não é, tá vendo?
A gente até acha que quando tem dor na coluna é hernia de disco. A primeira coisa que a pessoa pensa é hernia de disco, mas tem muito mais coisa na coluna do que hernia de disco. Tem a musculatura, tem os ligamentos no meinho ali entre o espaço das vértebras que palpe dói. Tem uma articulaçãozinha que é igual ao do joelho, mas é bem pitiquinha, mas que causa uma dor tremenda que chama artrose facetária. É a faceta que pode fazer artrose e causa muita dor na coluna, que é muito comum. Talvez tanto quanto uma hernia de disco. E, de modo geral, se a gente pegar uma população e fazer uma ressonância de coluna em todo mundo, boa parte da população vai ter hernia de disco. Mas uma pequena parcela vai ter dor causada por essa hernia de disco. E a maioria das hérnias, se a gente não tem nenhuma complicação maior de sintomas, de incapacidades, elas são dores autolimitadas que vão, como se diz, a hérnia de disco vai estar lá e logo ela vai reparar e ok, tá tudo bem, vai corrigir. E não vai causar consequências a longo tempo. Agora, tem sim aquelas hérnias de disco que causam sintomas crônicos de mais de 3 meses e que pode, às vezes, associando alguns tratamentos de dor e fisioterapia, ajustar ali a parte posicional da hérnia e voltar a ser como era antes. É uma possibilidade. Tem hérnias de disco menores. E tem aquelas pessoas que têm essa dor crônica, mais de 3 meses, como a gente falou lá atrás, que essencialmente não tem cura, mas tem controle e compensação para não ficar com dor o tempo todo. Isso tem. Tá? Eu tenho pacientes que eu cuido de radiculopatia, que a gente fala que é a dor causada da compressão do nervo por hérnia de disco, por exemplo. Tem outras causas, mas uma delas é hérnia de disco. E que o paciente fica mais de 1 ano sem dor nenhuma. Acontece. E acontece muito. Da enxaqueca, por exemplo, que a gente comentou, tem desde crises episódicas, que não configura exatamente uma dor crônica, e a enxaqueca crônica em si, que é a mais conhecida popularmente, né? O que a gente vê também, a enxaqueca crônica, a maioria a gente sempre pensa um caso descompensado, que é uma pessoa que tem várias crises ao longo da semana, incapacitante, se esconde no quarto, se esconde da luz solar, esconde barulho, que geralmente não tolera tanto. Mas uma coisa é a enxaqueca crônica compensada, em que às vezes ela tem uma outra crisezinha, que ela vai tomar medicamento e ficar bem, e outra é essa que se isola totalmente socialmente e fica excluída. Então, essa que se isola, existem tratamentos para evitar que isso aconteça e ser como esse exemplo inicial que eu falei, que é bem pontual e corrige ok, né? A orientação do estilo de vida vale para qualquer dor crônica, independente da causa, seja um esforço repetitivo, seja hernia de disco, seja uma enxaqueca, seja uma fibromialgia. Todos, sendo crônico, têm esse impacto. Tá? E aí, falando um pouquinho até mais globalmente da parte dos impactos, a gente falou sobre o humor, até se comentou bem a questão da pessoa mais irritadiça ali, a princípio pela causa da dor, mas é muito difícil a gente diferenciar o humor descompensado como causa ou consequência da dor. Por quê? Por exemplo, um paciente, é muito comum no consultório, pessoas que têm problemas de familiares muito antigos, às vezes pai e mãe era muito rígido, tinha algum abuso sexual, alguma coisa pontual ali atrás, e aí eu consigo na história diferenciar quando começou a dor, e bate exatamente com o evento do abuso, por exemplo. E aí, nesse caso específico, eu consigo até colocar o que é causa e o que é consequência. Agora, muitos eu não consigo ter um marco bem preciso do começo da dor. E aí, o que a gente vê? A pessoa que tem dor crônica, naturalmente, pela própria dor, ela tende a ter um humor mais deprimido, mais ansioso, mais descompensado, ela tende a ser uma pessoa mais irritada. Só que uma pessoa que ela já é mais deprimida desde a infância, já tem o humor bem debilitado, irritado ali, ela já tem mais facilidade de ter dor também. E aí vira um ciclo vicioso que não acaba mais, a gente tem que quebrar em algum ponto. Isso focando só no humor. Um outro exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, o sono, que é algo que eu trabalho bastante em dor crônica também. Se a pessoa que tem dor, ela dorme mal, ela automaticamente ela já vai ter uma sensação dolorosa no outro dia pior. A dor fica mais intensa. Não sei se em algum momento, a maioria das pessoas devem ter percebido, às vezes dorme mal, no outro dia acorda meio destruído. E aí a dor vai lá para cima, porque a sensação dolorosa aumenta. E se eu tenho dor, fica mais difícil de eu dormir à noite. A posição não dá certo, ele fica mexendo, remoendo, é difícil desligar a chave para dormir, e aí eu acabo dormindo mal. E eu durmo mal, a dor piora no outro dia. E vira outro ciclo que não desliga mais. Esse é um outro ponto. O hábito intestinal e alimentação, que é algo Eu ia que, perguntar disso, que eu tô curiosaço. Né? O que acontece?
A gente tem uma biota, um ambiente natural ali no nosso intestino, que é para ser um hábito intestinal regular, vamos assim dizer. E se a gente desregula isso para mais ou para menos, que seja como diarreia ou como com o intestino preso, ou alimentação mais inflamatória, desregula essa biota normal que todos temos. E com isso, acaba que potencializa a inflamação. E a sensação inflamatória intestinal vai lá para cima. E o intestino ou qualquer parte do corpo que tem inflamação ativa a cascata da parte de dor. E aí a sensação dolorosa vai lá para cima. Então, por isso que tanto a parte intestinal tem que estar bem reguladinha, equilibrada, quanto a parte de alimentação. E a gente tem alimentos inflamatórios, menos inflamatórios, açúcares da vida, que a gente tenta prezar sempre uma alimentação mais mediterrânea nesse sentido para evitar esses problemas. Caramba. Mas que também acentua a dor. Eu tô imaginando porque eu já conheci gente aqui no Japão que tinha suspeita de um negócio que é chamado de síndrome de intestino irritável, porque tinha várias coisas que ela comia, com condimento, com tempero, a comida dela sempre tem que ser mais temperos mais suaves, porque facilmente tinha uma irritação, sentia muita cólica, muita dor e diarreia. Então era comum a pessoa relatar que fala, cara, tô mal hoje. E é muito comum no cotidiano você ouvir falar de pessoas que falam que tem prisão de ventre, e é muito comum quem tem prisão de ventre relatar cólicas, noites de sono mal dormida, dores ao ir ao banheiro, né? Que maluquice, mas eu nunca tinha imaginado essa questão de que esse processo de inflamação vai disparando o gatilho de outras coisas, né? Que interessante. É tudo meio que conectado, de fato. E intestino irritável, por exemplo, hoje eu acompanho uma paciente que ela até não tem, ou não oscila tanto diarreia e intestino preso mais, mas ela vira e mexe, ela dá dor abdominal intensa e incapacitante. E fecha bem bonitinho os critérios de intestino irritável. E aí é um desafio realmente o tratamento, que entra a parte tanto cognitiva, da parte emocional, quanto a saúde intestinal, com a parte nutricional em si, e o tratamento de sensibilidade da dor, onde eu estou entrando junto. E é um desafio, realmente tem algumas dores mais desafiadoras, mas a gente vê que o intestino, ele reflete inflamação e logo interfere na dor também. A doutora citou casos de abuso como sendo gatilho de algumas outras coisas. Eu lembro que eu ouvi um relato numa entrevista, num podcast que eu editei, por um parceiro, e era um podcast entrevistando uma médica que eu não lembro qual era a especialidade dela, se era eu acho que era ginecologia, e ela ajudava pessoas lá no hospital, dentro dessa área, e ela contou o relato de uma senhora, já era uma senhora, e ela falando da questão da dor, aí uma dor emocional primeiro, de como estava sendo, como sempre foi difícil. E no caso, se não me engano, não sei se era esse mesmo caso ou não, inclusive não tinha gravidez. Então tinha uma questão da frustração por não engravidar, já era uma pessoa de mais idade. Tinha a frustração de que sempre que ela ia ter intimidade com o esposo, isso gerava muito sofrimento emocional e muitas dores também na genitália. E quando foi feita a investigação por essa médica, ela começou a entender a situação e fez uma única pergunta: você já foi abusada? E ela tinha sido abusada na infância. A gente está no começo de maio agora, aqui no Brasil e aqui no Japão também. Os brasileiros fazem palestras e episódios de podcast, lives orientativas sobre o Maio Laranja, né, que é a prevenção de abuso sexual a crianças e adolescentes. E essa doutora estava explicando, falou, olha que coisa maluca. É uma criança que foi abusada na infância. Essa situação, não sei exatamente como ela foi resolvida juridicamente ou emocionalmente, mas ela guardou isso e o corpo respondia ao toque, que devia ser um gesto de carinho, que é a intimidade com o marido. O corpo interpretava esse gesto como uma violência. Então ela estava tentando ter um tempo ali de intimidade e o marido tentando expressar carinho por ela, era para o marido. Isso gerou crise no casamento. Eu não lembro se era a mesma pessoa ou não, mas que inclusive não conseguia engravidar porque o corpo meio que abortava a gravidez por entender esse toque, essa cópula, né? Cópula, acho que chama, né? Como uma violência.
E ela falou assim, olha que maluquice, né, cara? É uma dor por uma vida inteira que impactou o emocional dela. Ela sente dor física na região do corpo que é tocada no momento da intimidade. Tem a dor do não engravidar. Tem a dor da frustração emocional por conta de um casamento que está em crise. E quando você vai buscar a raiz, foi um abuso na infância. E olha assim, décadas de problema até alguém conseguir ter essa conversa, essa pessoa ser encaminhada para uma terapia e para ela poder lidar com isso. Mas me marcou porque eu falei, caramba, né, eu não imagino o que é você ter 40 anos de história de vida prejudicados e sofrimento e todo um monte de questões por conta de uma experiência dolorosa lá atrás, traumática, certamente, que é um abuso, é traumático. Mas eu não consigo imaginar o que é alguém viver isso, né? Você sofrer algo na infância que esculhamba décadas da tua história com coisas que deveriam ser muito bonitas e acabam virando coisas ruins, né? Experiências que deveriam ser muito belas e agradáveis viraram experiências extremamente dolorosas. Nesse caso específico me chamou a atenção porque não era só a dor emocional, mas era a dor física. O corpo interpretava o carinho como violência, né? Era muito, sim. Eu fiquei triste por quem vive isso, assim, falei, caramba, não imagino o que é passar por isso, sabe? Eu vejo assim, eu leio muito essa parte de desenvolvimento emocional, pensamento, comportamento, porque reflete muito até em orientação para o paciente e para mim mesmo. E o que eu vejo, a gente observa muita replicação de comportamentos, desde coisas mais graves, como você bem disse, mas, por exemplo, coisas que a gente pega no subconsciente de criação de pai e mãe, que seja excesso de responsabilidade, que seja se importar com a opinião alheia em relação à crítica, várias coisinhas pequenas que a gente lá na infância acaba desenvolvendo bloqueios emocionais ao longo da vida, que quando a gente não aborda e não reconhece esses bloqueios, impacta em muita privação lá na frente, que seja impedimento na parte profissional mesmo de realização, medo de se expor em público, várias coisinhas pequenas que resultam em muita coisa. Então, às vezes, o pessoal não dá valor nessa questão emocional, na parte da psicologia em si, mas a gente vê tudo que a gente vive hoje é muito reflexo do que a gente aprendeu lá atrás ou da experiência que a gente viveu lá para trás. E se tem experiências traumáticas mais absurdas, como se diz, ou menos traumáticas, elas precisam ser ressignificadas e trabalhadas de uma forma que não te impeça de prosperar para frente. E isso é algo que às vezes a gente não dá tanto valor, mas é algo que impacta muito. Olha aí, há casos graves de infertilidade por conta de reflexo desse trauma lá na infância, que às vezes a pessoa nem ligou uma coisinha com a outra. Há dores que, como se diz, só se perpetuam e o que acontece? Eu falo que não existe uma dor puramente emocional. Mas o emocional, sim, impacta muito na parte da dor. E se a gente repara as lesões que existem hoje, causam dor hoje, se a gente não foca na causa, que são coisas de acontecimento lá atrás, vai ficar replicando novas lesões e não vai ter tratamento intervencionista que vai conseguir controlar uma dor. Então, isso é o cuidado fino de entender muito bem a história da dor do paciente para pegar essas coisas lá atrás e proporcionar um significado novo na prevenção de novas dores. Uma dor que é muito comum, inclusive, reflete muito essa questão de perfil ansioso, de autocobrança, são dores aqui nessa região do ombro e da nuca, aqui das costas, que a gente chama da região do trapézio, que é muito comum em pessoas que se cobram muito ansiosas, que têm um estilo de vida muito acelerado. Aqui no Japão a gente chama de katakori, de certa maneira um congelamento da musculatura desse trapézio aqui. A gente chama essa dor aqui, katakori. É muito comum aqui no Japão e é chamado de katakori. Eu aprendi uma palavra japonesa, não sei. Katakori, legal. E pode fazer até um torcicolo, que é aquela questão que não consegue virar o pescoço. Então, isso aí, eu tenho vários pacientes e ultimamente é um perfil, a maioria tem perfil feminino, mas tem um perfil muito masculino e geralmente são pessoas mais empresárias, que têm uma responsabilidade muito grande de trabalho. Elas ficam assim o tempo todo. Ou mulheres muito ansiosas que tentam ser o homem da casa, como se diz, abraçar todos os problemas para ela e não compartilha responsabilidades. E isso, se a gente não cuida desses comportamentos que causam essa contratura, não é só reparar o local da contratura aqui que vai evitar de fazer novas lesões. Se eu não atuo nessa parte da ansiedade, nesses comportamentos para
segurar e não assumir todos os problemas nas costas, como se diz, todas essas mochilas que carregam ao longo da vida, a gente não tem um controle da dor efetivo, porque não basta controlar a contratura no local, eu tenho que evitar novas contraturas, e o segredo entra nessa parte comportamental também. Eu tô rindo aqui, e não é por falta de respeito não, é porque aqui no Instagram tem a Eligiane, ela é escritora, ela é também uma produtora cultural aqui no Japão, inclusive ela está organizando a Clique, ó, fazer aqui, ó, propaganda gratuita para os nossos amigos, que é a Ciranda Literária e Cultural, que vai ser realizada no Consulado de Nagoya. Segue lá no Instagram, Clique, né, que segue Eligiane também, se você não segue, para você saber. Mas aí quando a gente está citando essa dor no trapézio, que é esse katakori, que é muito comum aqui, ela colocou um monte de risada, dizendo assim, esse sou eu. E ela é uma dessas pessoas, porque ela tem um trabalho, né, numa área mais terapêutica. Além disso, ela escreve, ela estuda, é produtora de eventos. Então imagina com uma pessoa que faz milhões de coisas ao mesmo tempo, e quando você começou a descrever, a pessoa que corre, que faz tudo, que tem responsabilidade, ela colocou aqui, kkkk, essa sou eu. Teve muita identidade, a pessoa se identificando, né? Mas, assim, às vezes a gente não desliga do automático. E o cuidado que a gente tem que ter é isso. E às vezes, quando a gente não cuida, a gente é desligado sem querer. Quando a gente pega uma virose, alguma coisa, a gente é obrigado a parar. E o que acontece? A gente tem que evitar que isso aconteça, justamente evitar esses fatores estressantes que vão abaixar a imunidade, desenvolver uma doença ali na frente. Então, são detalhes. Às vezes que põe um despertador o comecinho do dia antes de começar, porque depois acelera e não percebe mais as coisas e acaba dormindo de cansaço no final do dia. Então, que seja a primeira coisa no dia. Dá uma desacelerada, uma desligada na mente, um alongamento rápido e começar o dia. Porque aí a gente dá o mínimo de cuidado para o nosso corpo. Porque se ele ficar só em obrigações o tempo todo e acaba que a gente volta nesse automático quase a maior parte do tempo, acaba que a gente vai assumir as consequências lá na frente. Aí vai falar, olha aí, tô com dor porque tô idosa. E não era, porque não cuidou lá atrás. Doutora, eu sempre tento, nem sempre dá, porque eu sou meio tagarela, mas eu procuro respeitar o combinado com os nossos convidados, e a gente tinha combinado algo em torno de 75 minutos, então a gente está com 68, tá quase lá. Então, para a gente ir para esse encerramento, eu queria pedir ou afirmações ou reflexões, pensando assim, o que é importante saber sobre dor crônica, né? A gente já falou de várias coisas, desde a dor pontual, mas é muito comum a gente ter aqui no Japão pessoas que têm essa dor crônica, que são essa dor persistente, né? A doutora citou, falou, olha, a dor está lá por mais de 3 meses, já é uma dor crônica, será que está na hora de olhar? Não dá. A gente tem uma expressão aqui no Japão que a gente fala que é o gaman. O gaman é você ficar meio que resistindo, protelando, não, vamos esforçar mais um pouquinho, tá doendo o pescoço faz aqui 2 meses, 4 meses, 6 meses, não, mas acho que se eu me esforçar um pouquinho eu aguento ainda. Enfim, pra gente ir embora, com certeza a doutora vai ter que voltar aqui pra gente abordar algum outro tema que eu achei muito legal, essa questão da dor. Claro. Mas pensando assim, por um episódio inicial que tentou jogar luz em várias coisas, o que a gente não pode deixar de falar quando a gente está falando sobre dor crônica? O que tem que ser falado nesse finalzinho de episódio? Eu acho que as principais dicas que a gente pode falar ter dor não é normal, tá errado aí, né? E se eu sinto dor, ela existe, não é coisa da minha cabeça. São 2 afirmações que eu ouço muito. Então, se a dor existe, ela precisa ser avaliada com a devida atenção. Uma coisa é uma dor que eu me machuquei agora e sei que eu machuquei, por isso estou com a dor, uma dor suportável, ok, não preciso procurar uma emergência ou um especialista por conta disso. Mas se eu tenho uma dor que seja que começou agora, mas é uma dor incapacitante, muito intensa, que tem outros sintomas que não está muito dentro do esperado para aquilo que aconteceu, eu preciso ter uma atenção especial. E se eu tenho uma dor há mais de 3 meses, ou seja, que é algo desagradável, que tem te incomodado há muito tempo, tá persistindo muito tempo, ela requer uma atenção especial também. Então, isso deve ser atenção especial, investigado mesmo, né? Que eu tenho dores, como se diz, que vão perpetuando e vão se somando em lesões, e quanto mais eu demoro para cuidar, mais difícil o tratamento, mais consequências eu vou ter disso. Seja consequências físicas, seja consequências emocionais da própria dor. Então, procura tratamento.
né? Hoje as informações estão aí, eu estou aqui, inclusive, para divulgar esse conhecimento para vocês e explicar que, às vezes, a gente fica tão centrado e pouca informação mesmo, acha que só tem dipirona, não sei até quais são os remédios no Japão, se é igual no Brasil, mas os analgésicos, os anti-inflamatórios. O que a gente pode falar é que são mais fraquinhos, sempre os miligramas são bem menores que o da medicina do Brasil. Parece que tem ouvi dizer uma japonesa que tem um irmão médico no Brasil, que também estuda medicina oriental, de que parece que a lógica da medicina no Japão, se eu entendi corretamente, é de que o remédio é apenas um auxílio que o corpo sabe se virar. Então as doses são muito levinhas em questão de miligrama. E parece que no Brasil a abordagem é um pouco mais de, cara, a gente está aqui para o remédio dar uma ajuda mesmo. Então assim, o papel do remédio no tratamento parece que o olhar é um pouco diferente. Aqui eles seguram, é só um empurrãozinho, esperando que o corpo dê a resposta, e parece que a medicina do Brasil entra como um suporte maior à medicina. Sei que, sei lá, uma coisa que no Brasil é 20 miligramas, aqui eles vão dar com 8, sei lá, alguma coisa assim. É sempre mais fraquinho. É a leitura que a gente tem. Eu posso estar equivocado, tá? Eu vou até procurar saber um pouquinho, porque assim, a parte que rege a dor internacionalmente, que é a IASP, a Associação Internacional, ela tem como se diz, é uma bíblia, né? Uma coisa universal, não varia de um lugar para o outro. Mas às vezes tem a cultura mesmo das pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente sabe que tem a crise do opioide, morfina é tudo super complexo porque tem muita dependência, tem o fentanil. Então a gente não pode abusar nesse sentido. Quando a gente tem uma dor aguda, às vezes um analgésico, anti-inflamatório pode segurar e resolver a lesão pontualmente. Mas quando eu tenho uma dor crônica, não vai ser o uso crônico de anti-inflamatório, não vai ser o uso crônico de morfina que vai atuar na causa. Então, toda dor crônica, ela tem que ser esmiuçada em termos de causa. E quando a gente fala em causa, não é só o local da lesão pontual que eu sinto dor, mas todos esses pontos que a gente discutiu ao longo do podcast, porque eles potencializam a sensação final dolorosa. Então, é um pouquinho mais amplo. E o impacto nessa causa, nessa amplitude maior de componentes, que vai impactar no maior controle da dor e num tratamento mais efetivo. Isso eu abordo muito bem no consultório, eu falo até, às vezes o pessoal me procura muito para fazer consulta online. Eu falo que, claro, eu consigo dar uma assessoria, uma orientação adequada que dá impacto para a pessoa no dia a dia, mas não é a mesma coisa de um presencial onde eu faço todas essas orientações e, além das orientações, eu consigo intervir localmente no local de dor, seja com técnicas de reparo, seja com infiltrações, seja com outras terapias que a gente tem, que dá um resultado, acaba que um pouco mais rápido. Mas a gente, seja com essas terapias, seja com as orientações, a gente consegue fazer um resultado bom na parte de dor crônica. Então, se você sofre com isso, não fique calado. Procura orientação, porque se não cuidar, a tendência é sempre piorar. Porque pensa como se diz, eu tenho uma dorzinha ali, é um pozinho de dor. Se eu não cuido, esse pozinho de dor vai virar uma terra de dor, vai virar um lago de dor. Então, assim, vai só piorando, porque as lesões a gente não vai nascer de novo, vai brotar um tecido novo aqui, porque eu quero que eu nasça de novo. Não é assim que funciona, eu tenho que conquistar aquele resultado. E para eu conquistar esse resultado, eu preciso atuar em todas essas causas. E não fique, como se diz, uma coisa é falar que a dor crônica não tem cura, outra coisa é falar que a dor crônica não tem compensação. O que muda? Eu consigo sim lidar com uma vida, viver muito bem tendo uma dor crônica compensada, assim como o hipertenso compensado, que fica com a pressãozinha controlada lá. Então, eu só preciso procurar essa compensação, que é esse tratamento, para isso serve a minha especialidade. Se fosse só passar remédio, eu nem teria feito essa especialidade, porque não faria sentido. E foi justamente buscando algo a mais, em ver que só anti-inflamatório, essas coisas não funcionavam, que eu esmiucei e vivo estudando esse mundo do universo da dor, que se atualiza cada vez mais. Hoje a gente tem, por exemplo, hoje o top de linha na parte de artrose, a gente tem células tronco nas infiltrações, que vem em estudo cada vez maior para isso. Então, tem sempre um caminho, tem que só procurar a pessoa certa, como se diz, a especialidade certa, o profissional capacitado adequado, porque o que eu brinco muito, infelizmente, seja para obesidade, seja para dor, seja para ganhar dinheiro fácil, sempre existe um milagre. Vai ter uma propaganda que o milagre de sei lá o que, a pílula mágica resolve isso. Você vai emagrecer sem precisar fazer exercício, sem precisar reduzir sua comida, só tomando a pílula mágica. Sua dor, você não vai ter que fazer exercício, não vai ter que dormir bem, não vai ter que ter emocional, nada, só toma a pílula mágica. Não existe, gente, não existe. Se existisse, ia ser milhões de reais, como se diz, ou de não sei qual é a moeda aí no Japão. É ien, o ien. Ien.
Muita gente. Então, assim, não existe, gente. Desconfie. Qualquer coisa que fala que vai pregar o milagre, desconfie. Não caia nessa. Porque tem muita picaretagem em cima disso, justamente porque são alvos fáceis. Que a pessoa quer sempre o caminho mais curto para chegar no objetivo. E não é assim. Desconfie sempre. Muito bem, primeira participação de doutora Monique Laureano aqui no Motiori Podcast, coisa boa. Obrigado, viu, doutora? Foi muito legal. Descobri que tem muita coisa para nós prosear nos próximos anos de podcast aqui. Se você quiser conversar com doutora Monique, @DRA de doutora Monique Glaureano. Por que Glaureano? É G Laureano, mas você pode escrever doutora DRA Monique Glaureano. Vai ter aqui na descrição do podcast, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem o @ dela marcado aí. Se você tiver no Spotify, no Apple Podcast, Audible, Podcast Addict, sei lá, onde você tiver aí, dá uma olhadinha na descrição. Eu vou deixar o link para você conversar com ela. Tem muita coisa legal no canal, se você rodar lá, tem vários cortezinhos de podcast, de entrevistas, de vídeos que ela faz de orientação. Eu aprendi bastante fuçando lá nesses últimos dias. Novidade aqui, tcharam, você viu que você pode contratá-la para ter aí uma orientação inicial sobre a sua questão de dor crônica, que é tão comum aqui no Japão. Às vezes a gente tem esse desafio de explicar um troço complicado no idioma que não é o nosso. Então, de repente, se você precisa de um panorama geral, como ela falou, sempre legal você consultar o especialista presencialmente, ter a orientação correta, mas você quer esse panorama geral, ainda que à distância, tá aí, doutora Monique Laureano, fica aí a sugestão, palminhas pela disposição. Obrigado. Doutora Monique tem canal no YouTube ou tá mais concentrado no Instagram, o trabalho com comunicação? Tem no YouTube também, eu confesso que é mais meu assessor de imprensa que trabalha do que eu por lá, mas tem o canal, dá para procurar pelo meu nome mesmo. Tem o site, que também é doutoramoniquepilarducci.com.br. E claro, estou à disposição, se tiver qualquer dúvida, pode mandar assim um direct, uma mensagem ali, se precisar entrar em contato com a minha secretária também, tem o contato na bio ali do Instagram. E vai ser um prazer sempre, como se diz, é uma área que eu sou apaixonada, sou suspeita para dizer. E o que eu falo, toda dor tem tratamento, então procure o seu tratamento, não fique sofrendo calado, porque a tendência é piorar cada vez mais. Legal, eu vou ser abusado aqui, vou ser abusado. Eu vou deixar aqui na mesa 2 pautas iniciais para a gente trabalhar num futuro próximo. Eu gostaria muito de ouvir sobre esse universo do cuidado da dor para pacientes de câncer, principalmente aqueles com câncer em questão avançada. Como é conhecer esse universo, como é esse cuidado, esse carinho em especial com pacientes que estão ali numa sessão já de diagnóstico terminal mesmo, falam, olha, não tem o que fazer, agora a gente vai cuidar para você viver o melhor possível nessa fase tão difícil da sua vida. Gostaria muito de ouvir, se tiver um outro profissional que a doutora quiser trazer junto para esse papo, fique à vontade de indicar, a gente traz junto. Outra coisa que eu gostaria de ouvir aí com mais detalhe é conhecer um pouquinho mais esse universo, por exemplo, da fibromialgia. Como eu tenho 2 casais que eu conheço que têm familiares que enfrentam essa realidade, até por empatia, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais e a gente mergulhar nesse tema, entender a doença, os tratamentos que são possíveis, por que tem gente que parece que consegue um controle mais fácil e tem pessoas que têm uma rotina tão desafiadora com essa enfermidade. Então, assim, 2 temas que eu vou deixar aqui na mesa que eu gostaria de conhecer mais. Se a doutora tiver essa possibilidade no futuro, vai ser muito, muito, muito massa. Tá bom? Então fica aqui o convite. Conte comigo aí e vou dar até uma sugestão. Então, acho que esse assunto de dor no paciente oncológico mais avançado, meu esposo é geriatra e paliativista. E ele, inclusive, trabalha no Hospital do Câncer aqui em Goiânia. Talvez ele seria bem interessante para ele falar desse assunto aí, que você falou na fase mais avançada da doença, né? Acho que é algo interessante. E conta comigo aí para esse de fibromialgia também, podemos programar num outro momento. E fico agradecida aí pelo convite, foi bem bacana, adorei o podcast, conta comigo, espero que tenha contribuído aí para as informações e para, como se diz, mudar o dia a dia das pessoas que estão me ouvindo. Muito bom, muito bom. Meu querido ouvinte, você que está acompanhando a gente, o pessoal que está aqui no Instagram, então, hoje eu tô trocando o R toda hora. Você que tá aqui no Instagram, muito legal, obrigado por você estar aqui com a gente, aqui agradecimentos a Eligiane Fukuda,
né, que é produtora cultural, escritora também, a pessoa é muito legal aqui, com o trabalho que ela faz na comunidade em prol de literatura, em prol de cultura, arte, poesia. Ela tem um trabalho muito legal, a Clique, essa iniciativa da Ciranda Literária e Cultural é muito massa. Então fica aí o convite de você, assim como a Eligiane, você participar das lives, interagir, e a sua pergunta vai se tornar a pergunta que vai vir aqui para o podcast. Isso é muito bom. Para você que está assistindo no YouTube, no Facebook depois, massa, bom demais ter você por aqui, você que acompanha a gente dirigindo o Japão afora. A gente tem caminhoneiros e caminhoneiras que nos acompanham via Spotify, então que legal que você acompanhou a gente até aqui, espero que você tenha aprendido. Fica um incentivo de você seguir a doutora Monique G. Laureano, então DRA Monique Glaureano, jeito de escrever fácil, e de seguir também Nabecast JP no YouTube para saber quando vai ter a próxima live, e no Instagram. O tiozinho tá no TikTok também, tem Carlinhos Vilaronga no TikTok, é um jeito de você me encontrar. Mas no Instagram, onde eu fico bastante, então ali você sabe os eventos que eu vou, onde vai ter podcast, né? Em breve aqui na comunidade brasileira vai ter Brazilian Day, a gente vai ter a própria Clique, que é a Ciranda Literária Cultural, a gente vai ter, né, que vai ter mais? O Spring Fan Fest, que é um festival de música, cultura e gastronomia. A gente vai ter, que mais? A gente vai ter a Feira MIP, a gente vai ter a Arte Brasil, assim, a comunidade tem um monte de eventos de agora até julho, vai ser muito, muito, muito bom, fica ligado, eu sempre publico isso lá no Instagram, toda sexta-feira tem dica cultural e você fica por dentro de tudo. Para encerrar de vez, eu quero agradecer ao nosso parceiro, a BRJP Seguros, uma empresa aqui da comunidade que confia no que a gente está fazendo, apoia, entra com recurso anunciando aqui no podcast para que isso possa se perpetuar e, inclusive, acaba sendo um ótimo auxílio para os encontros que a gente faz a cada 3 meses. O próximo encontro será dia 25 de julho em Toyohashi. O psicólogo Irineu Jó estará com a gente e a gente vai conversar sobre cuidar de quem cuida. Como é que a gente cuida sem se perder no processo? A gente vai falar de papais e mamães de crianças neurodivergentes, papais e mamães de crianças com o meu caso, que tem um filho com diabetes tipo 1, papais e mamães de crianças com deficiência, esposos e esposas de cônjuges com doenças crônicas e câncer. A gente vai falar de filhos e irmãos de pessoas que estão encarando o Alzheimer, ou seja, uma série de situações da vida que faz com que a gente tenha que entregar muito, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente exerce cuidado, muitas vezes 24 horas por dia praticamente, sem se perder no processo? E o psicólogo Irineu Jó, que ele é um dos psicólogos da equipe da Sabja, que é a SAONG, o Serviço de Apoio aos Brasileiros no Japão, estará com a gente em Toyohashi. Teremos empreendedores oferecendo café, empreendedores oferecendo pãozinho ali de fermentação natural, empreendedores oferecendo pãozinho de queijo, um docinho, maneiras de oferecer um ambiente acolhedor para que a gente tenha ali essa roda de conversa sobre esse tema tão importante de como a gente pode oferecer cuidados sem se perder no processo. Acho que eu não esqueci nada. Links na bio. Se você vai comprar na Amazon, não esquece de usar o nosso link. Você acaba sem gastar nenhum centavinho a mais, ajudando a produção do podcast. Se você quiser dicas de microfone sem fio, câmerazinha para gravar vlog, esses cacarecos que a gente usa para produzir conteúdo para o Instagram, dá uma olhada na minha vitrine, lá na bio do Instagram tem lá vitrine e você vai para uma lojinha dentro da Amazon que eu estou lá relacionando alguns produtos que eu conheço ou que amigos usam e falam bem desse produto e eu estou lá relacionando esses produtos. São dicas que ajudam a galera para comprar microfone, para fazer, sei lá, musiquinha, para fazer vídeo de evento, câmera, tá tudo por lá, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui. Mochiori Podcast, mais que palavras, transformação, o seu espacinho na internet para escuta, conexão e conteúdo responsável. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima e sayonara! Este episódio foi editado pela Nabecast.